Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? E mais uma vez eu quero convidar você a participar, a dar o seu like, né, nos abençoar aí, fazer parte dessa obra, que a obra não é minha, a obra é do Senhor. E se você puder estar me abençoando, compartilhando, né, dando o seu like também, você vai estar colaborando com essa obra, fazendo parte dela. E sem mais delongas, né, eu gostaria de estar falando hoje sobre um tema que é bem, né, assim, eu creio, não digo polêmico, mas um tema que é bem complicado, né? Porque vamos falar sobre perdão, cristão versus perdão. Vamos falar um pouco sobre a necessidade que nós, como cristãos, temos de perdoar e se nós temos de fato temos consciência do quanto isso é sério, do quanto isso é grave e do quanto estamos praticando o ensinamento do nosso Deus nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria de convidar você, né, para estar orando comigo, abaixando a tua cabeça, curvando a tua cabeça, fechando os teus olhos e se conectando com o Pai, né? Pedindo para que Ele possa ministrar em você, porque pode ser que no decorrer desse vídeo você acabe descobrindo que existem pessoas que você precisa perdoar. E muitas vezes a gente acaba até descobrindo que nem é uma pessoa que nós temos que perdoar, mas muitas vezes as nossas atitudes, as nossas ações, nós temos que nos perdoar. Muitas vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. Então, que a gente possa estar com o coração preparado para isso. Eu pedi para que o Senhor de fato nos mostre, nos ensina, porque essa é a intenção. É que a gente possa corrigir o que está errado na nossa vida, que a gente possa colocar, né, aquilo ali à tona, ali, trazer para fora o que tem que ser tirado de nós e que haja cura de verdade. Não empurrar a sujeira para debaixo do tapete, mas de fato limpar tudo ali, lavar, fazer uma limpeza geral e completa. E que nós possamos ter essa compreensão e desejar de fato. O Senhor só vai agir em nós, na nossa vida, a partir do momento que nós de verdade estivermos dispostos a permitir com que Ele faça. Ele não vai nos obrigar a nada, Ele vai nos dar a direção, mostrar o que Ele quer da gente, mas a atitude de obediência, a atitude de permitir que Ele nos cure, que Ele nos sare, é nossa. Essa é a nossa posição em relação ao nosso Deus, de nos submetermos ao seu governo e à sua vontade. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te agradecer e eu quero te pedir perdão, Papai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, por ações, pensamentos, atitudes, Pai, que nós temos no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, que muitas vezes nós achamos que não tem nada demais, mas são coisas que entristecem o teu coração. Então nós queremos agora, Senhor, te pedir perdão. Pedir para que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para que a cada dia, Senhor, sobre nós seja, Senhor, ministrada, Senhor, a tua vontade, Pai. A necessidade que nós temos de conhecer mais aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, na ministração, Senhor, deste vídeo, de mais um vídeo que nós compartilhamos a tua palavra, de mais um tema, Senhor, um tema assim que é muito complicado, muito complexo, Pai, porque as pessoas muitas vezes elas não estão dispostas a perdoar, elas não querem perdoar, e nós precisamos saber o quanto isso é sério, o quanto isso é grave, e nós como cristãos precisamos de verdade nos submeter ao teu governo e à tua vontade. Que o Senhor nos conduza agora, Pai, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora que nós já oramos, nós vamos estar lendo uma palavra, e eu creio que só a leitura dessa palavra já vai explicar muita coisa pra gente. Só a palavra é tão, sabe, é tão tremenda, porque as pessoas elas querem buscar desculpas para não praticar.
eu não entendi, isso não fez sentido. A palavra ela é bem, sabe, simples, e ela vai nos mostrar de fato o que Deus quer nos ensinar. Só que a gente precisa estar sensível, porque o nosso Deus é espírito. E assim, a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro espiritual. Por isso nós precisamos o quê? Da ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa ter a revelação daquela palavra ali, para a gente compreender, para que as escamas de fato caiam dos olhos e os tampões dos ouvidos, para que a gente possa ouvir e ler e compreender. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus todos os dias, e que a gente possa ler com atenção, com devido cuidado, com devido zelo, com devido amor, né? Para que a gente possa de fato ser transformado por aquilo que nós estamos aprendendo da palavra do nosso Pai, porque não são apenas palavras ao vento, é uma palavra que transforma, é a palavra que traz a verdade, que traz a libertação para a nossa vida. E só não é transformado pela palavra de Deus aquele que não deseja ser transformado, porque quem deseja é sim transformado. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria palavra que testifica sobre isso. Amém? Eu gostaria de convidar você então para pegar a tua Bíblia, né, e abrir em Mateus 18, 21. É um pouquinho grande, vamos ler até o 35, mas vai ser bem rapidinho. Amém? Posso estar me acompanhando aí? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes mais 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com o seu empregado. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo o empregado e a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo para o patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: e isso é o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? É aquilo que eu falei, a palavra ela já se completa, ela já, por ela mesma, ela já está ali, né, nos ensinando. Imagina essa situação, né? Um homem, ele pediu ali, implorou, ele estava condenado, ele devia muito dinheiro para aquele homem, e ele estava ali totalmente sem ter como pagar, e foi condenado a ser aprisionado vendido junto com a sua mulher, com os seus filhos, tornarem escravos. E ele pediu
pela misericórdia, né? Ele falou assim, tem paciência comigo, eu vou pagar, mas não faz isso comigo, não faz isso com a minha família. E aquele homem teve pena dele e, né, perdoou a sua dívida. Só que ele saiu dali e ele encontrou um outro companheiro que devia para ele uma quantia bem menor, 100, acho que é 100 denários, que devia uma coisa bem menor, nada a ver com a dívida que ele tinha. E ele não aceitou a situação daquele seu companheiro dizer que não tinha o dinheiro. Ele queria que ele pagasse a dívida que ele tinha, pegou ele pelo pescoço e mandou que ele fosse preso e condenou ele. Ou seja, ele quis a misericórdia, ele quis o perdão da sua dívida, mas ele não estava disposto a perdoar. Ele não estava disposto a fazer por outra pessoa aquilo que haviam feito por ele. Então, Jesus ele vai ser bem explícito. Vai falar assim, ó, vai ser dessa mesma forma que o meu Pai vai fazer com aquele que não perdoar o seu irmão de forma sincera. Olha como isso é sério. Então, o perdão é uma opção para nós. O perdão é assim, a gente pode perdoar ou não perdoar? Não, é uma ordenança de Deus para nós. É uma imposição que Deus nos dá. Nós temos que perdoar. O Senhor nos ensina acerca do perdão. Até na oração do Pai Nosso, Ele vai nos ensinar também, dizendo, perdoe os meus, me perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Me perdoa como eu tenho perdoado aqueles que também têm me ofendido. Então, perdoa as minhas ofensas, assim como eu também estou fazendo. Ou seja, o próprio Jesus sempre está nos mostrando, nos ensinando a necessidade que nós temos de praticar o perdão. O perdão é um sentimento? Não, se fosse um sentimento, eu acredito, não sei se seria mais fácil, porque tem pessoas que nunca iriam decidir por perdoar. O perdão é uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. Mas é uma imposição, é uma ordenança de Deus para nós. Porque se nós queremos, de fato, sermos absorvidos, né, dos nossos pecados, das nossas dívidas e recebemos o perdão do Senhor, nós também temos que praticar o perdão. Foi exatamente por isso que o Senhor ensinou através dessa parábola, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão figurativa daquilo que ele queria ensinar, né? Se você não está disposto a perdoar, você não pode querer que o Senhor perdoe você. E olha o quanto isso é sério. Se você não perdoa as pessoas que têm, de alguma forma, ofendido você, ido contra a sua vida, que tem, muitas vezes ali, você fechou o coração para o perdão, você não pode querer que o Senhor perdoe você, porque o Senhor nos ensina a tratarmos o nosso próximo da mesma forma que nós queremos ser tratados. E isso é praticar a palavra, né? É mandamento. E quando Pedro estipula um tempo, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes o meu irmão? Se toda vez ele está pecando contra mim, 7 vezes? Não, 77 vezes 7. Ou seja, você sempre tem que estar disposto a perdoar. Porque você sempre vai precisar do perdão do Pai. Você sempre vai precisar ser perdoado, porque a gente é pecador, a gente não vigiar, a gente peca, às vezes não com a como que eu posso dizer, na gravidade que nós vemos tantos pecados assim, mas a gente acaba cometendo um pecado ou outro, né? Uma negligência ou outra com as coisas do Senhor, conosco mesmo, quando nós, a palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, a gente tem que estar sempre vigiando, a gente não pode estar conformado com isso, a gente não pode estar, como é que eu posso dizer a palavra, de acordo com isso, sem se incomodar. O pecado é algo que, quando nós praticamos, deve causar em nós uma tristeza profunda, um lamento, um choro mesmo de arrependimento, de alma e de coração, porque não é o nosso desejo pecar, entendendo que o pecado nos afasta da presença do Pai. Então nós não queremos estar longe do Pai, nós queremos estar próximo dele, queremos estar ouvindo a direção que o Espírito Santo nos dá para que a nossa vida seja conduzida da forma que o Senhor deseja. Amém? Então a gente precisa entender a necessidade que nós temos de perdoar. Quando nós não perdoamos,
e achamos que de alguma forma estamos, como que eu posso dizer, de alguma forma estamos ali punindo a pessoa que nos causou uma certa tristeza, um aborrecimento, uma ofensa. Quando nós não perdoamos essa pessoa, na nossa mente muitas vezes está assim, eu estou punindo ela sem perdoar. Não, você não está punindo essa pessoa. Você está punindo a si mesmo. Você está retirando de você a oportunidade de receber o perdão de Deus quando você decide não perdoar. E isso é que nós temos que analisar nessa linha, porque o inimigo ele tem enganado muitas pessoas. Ele tem, não perdoa não, essa pessoa não merece o seu perdão. Mas o Senhor diz para você perdoar. Independente que essa pessoa mereça ou não o perdão, isso não tem a ver sobre a pessoa, tem a ver sobre você e quem você se tornou em Cristo Jesus. Então você precisa aprender a perdoar. Você precisa desejar a perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Perdoar muitas vezes é difícil. Existem pessoas que nos machucaram muito, que nos trouxeram traumas, né? Existem pessoas que fizeram coisas que nós, poxa, mas eu não merecia aquela ação, aquela atitude, né? Aquilo que a pessoa fez comigo. Mas nosso Deus, ele está vendo tudo. Você precisa liberar perdão. Porque quando você não libera perdão, é como se você tomasse um copo de veneno, todos os dias tomasse um golinho de veneno, esperando que aquela pessoa que você não quer perdoar morresse. E quem vai morrer? É você que está tomando veneno. A pessoa continua ali. Você toma o veneno esperando que aquela pessoa seja atingida por aquilo que você está fazendo contra você. O Senhor diz que nós temos que guardar o nosso coração, que nós não podemos ter raiz de amargura no nosso coração. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. E estamos doentes porque a falta de perdão já foi comprovada. Ela traz enfermidade. Enfermidade de alma, enfermidade física. São doenças que são causadas pela falta de perdão. Quando você perdoa, você se livra, você se liberta. A palavra nos ensina, não nessa linguagem, mas a respeito dos verdugos, que são demônios, aquele que não deixa você liberar perdão e aquele que fica oprimindo você. Então você fica, como é que eu posso dizer? Você fica dominado, você fica cativo por esses seres imundos, seres, né, malignos que ficam ali oprimindo você para que você não perdoe. Eles conseguem te submeter ao jugo deles, porque você não quer perdoar. Então você fica ali sofrendo angústia de alma, muitas vezes, sabe, não sabe por que está doente, porque está enfermo, porque as coisas não dão certo na sua vida, mas muitas das vezes a gente não observa o que são atitudes que nós temos, que são posicionamentos que nós tomamos, e as consequências elas não deixam de vir, a conta vai vir. Se você compra alguma coisa, né, e você parcela, ou você paga por aquilo, uma hora vai vir ali o comprovante que você pagou, você vai ter que assumir aquela conta, aquela dívida ali. Então, Jesus, ele pagou o preço? Sim, ele pagou o preço. Ele nos perdoou dos nossos pecados? Sim, ele nos perdoou dos nossos pecados. Mas o próprio Jesus, né, Estevão também, quando estava sendo apedrejado, ele falou assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi ali imitador de Cristo, porque Jesus havia feito isso na cruz lá. Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então ali mesmo eram pessoas que estavam ali matando, tirando tanto a vida de um quanto do outro, e eles pediram, intercederam pelos seus ofensores ali, por aquelas pessoas que estavam ali trazendo, né, momento de dor ali, de sofrimento, que estavam ali maltratando, que estavam em seus carrascos. Eles pediram perdão, intercederam por aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o nosso Senhor, conhecemos os ensinamentos de Jesus. Se nós somos cristãos, precisamos ser obedientes. Não adianta apenas eu conhecer. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso fazer de fato. Eu preciso praticar. Porque não adianta apenas eu conhecer a palavra e não praticá-la. E isso é o que faz toda a diferença. Eu preciso conhecer a palavra e colocá-la em prática. Então, como nós lemos aqui, e foi bem explícito aquilo que nós lemos, tudo que nós fazemos vai de alguma forma interferir na nossa vida.
Se eu não perdoo, as consequências da falta de perdão é que eu também corro o grande risco de não ser perdoado por Deus. Ah, mas o Senhor está dizendo, aqui o próprio Jesus está falando, assim será com vocês se vocês não perdoarem com sinceridade os seus irmãos. O Pai também não vai perdoar vocês, porque ele não pode ser injusto. Como aquele homem lá, ele perdoou a dívida, mas o homem, quando teve a oportunidade de fazer a mesma coisa, ele não fez, ele quis cobrar, então ele foi punido. Ele foi punido por isso. Então, que a gente possa entender o quanto isso é sério, o quanto isso é algo que a gente às vezes não entende muito bem, ou a gente vai levando de qualquer jeito, achando que, eu não preciso perdoar. Não, você precisa perdoar. Você precisa perdoar se de fato você também deseja ser perdoado. E você só vai ser perdoado a partir do momento que você decidir perdoar. E não é algo fácil a se fazer. Mas todos os dias eu decido perdoar. Até chegar o tempo que eu já não preciso mais ter dificuldade para perdoar. Eu consegui perdoar. Eu consegui passar, né, essa etapa. Eu consegui vencer esse obstáculo. Eu consegui, né, fazer da forma como o Senhor me ensinou a fazer, através do Espírito Santo. A primeira vez eu falei assim, pai, eu quero perdoar essa pessoa, mas, né, eu não estou conseguindo. O que nós precisamos fazer? Nós temos o nosso amigo Espírito Santo. Então nós precisamos colocar diante do Espírito Santo aquela pessoa que nós sabemos que nós precisamos liberar perdão para essa pessoa. Mas muitas vezes o nosso coração está fechado para isso. A gente está lá tomando, dando goladas no copo de veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. E quem vai morrer somos nós vamos morrer. Vamos morrer sem o perdão de Deus, se não aprendemos a perdoar também. O perdão é decisão. Então, pela razão eu falo, Senhor, eu decido perdoar. O Senhor me ensina na tua palavra que eu devo perdoar. Só que eu não estou sentindo vontade, me ajuda. E aí você coloca aquelas pessoas, né, que você tem dificuldade ali de liberar perdão, e peça para que o Espírito Santo ministre em você, para que você consiga de verdade ser sincero. E aí você vai na primeira, na segunda, na terceira, vai chegar um momento em que você entendeu. Porque você se submeteu à vontade do Senhor. Então o Senhor vai te conduzir e não vai ser mais tão difícil assim. Vai se tornar algo fácil, porque o problema nunca foi Deus. Nem aquilo que Ele estabeleceu para nós. O problema sempre fomos nós. Nós somos aqueles que têm a dificuldade de compreender aquilo que o Senhor nos ensina para o nosso próprio bem. Amém? E que você possa ter esse entendimento e você possa fazer essa oração. Né? Você possa chegar diante do Senhor e falar assim, Pai, se eu tenho que liberar perdão para alguém, muitas vezes a gente nem lembra, nem sabe, a gente está ali com o coração muitas vezes fechado, mas às vezes nem tem consciência, acha que não é nada demais, que você possa pedir ao Senhor para que Ele possa te mostrar, te revelar, trazer à tua mente, e que você possa de verdade liberar perdão, aprender a liberar perdão, praticar o perdão. E com certeza você vai receber do Senhor o perdão pelos teus pecados, o perdão pelas tuas ações que muitas vezes entristecem e aborrecem ao nosso Pai. Como aquela parábola nos ensina, da mesma forma. Da mesma forma que nós precisamos, olha só, aquele homem devia muito, 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 muito mais. E ele, né, por conta de uma conta pequenininha, uma coisa bem, sabe, inferior, ele fez questão. Isso representa a nossa vida. Nós tínhamos uma dívida que era impagável por nós mesmos. Né? Os nossos pecados, eles foram uma dívida muito grande, né? E o Senhor pagou essa dívida para nós. E agora o que Ele pede de nós é tão pouco. Perdoa aqueles que ofenderam vocês, porque eu perdoei vocês. Vocês estavam condenados longe de mim, da minha presença, mas eu perdoei vocês. Então agora aprendam a perdoar também. Amém, meus irmãos, minhas irmãs abençoados. Eu quero agradecer às minhas irmãs que têm lá sempre, né, dado um like lá, sempre mandado lá um amém,
dado um comparecer ali. Muito obrigado por essa força, que só nem mesmo Deus para abençoar vocês e que você possa me ajudar a compartilhar a palavra do Senhor e que essa palavra venha de encontro ao teu coração e que o Senhor ministre sobre você, que você possa ter a oportunidade de sondar o teu coração, sondar a tua mente e se você tiver que perdoar, perdoe. Porque se você deseja o perdão do Senhor, é necessário que você também perdoe, aprenda a perdoar, a praticar o perdão. E lembrando sempre que não é sentimento, o perdão é decisão, você decide e em oração o Senhor te capacita a fazer isso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Bye, bye.